Trabalhar com diferentes intensidades já foi bastante estudado, só que em homens e mulheres é um dos primeiros estudos a realizar essa investigação. Então o que eles fizeram? Primeiramente eles recrutaram 30 mulheres com idade mais ou menos de 29 anos e eles colocaram elas para treinar 6 semanas. E como funcionou esse treinamento? Então eles treinavam 2 vezes por semana durante essas 6 semanas. E quais exercícios elas realizavam? Então elas faziam a rosca unilateral e a cadeira extensora unilateral. Então as séries eram compostas de apenas uma única série para a rosca unilateral e uma única série para a cadeira extensora unilateral. Só que elas faziam as repetições até a falha, ou seja, quantos ela aguentasse fazer. E aí eles mediram força antes de começar o treinamento, 3 semanas após ter iniciado o treinamento, para ajustar as cargas de treinamento e após o período de treinamento para ver os ganhos de força. E eles fizeram a espessura muscular também, antes de começar o treino e após terminar o treino, do bíceps braquial e do vasto lateral para ver os aumentos de massa muscular. Então, esse é um estudo bastante interessante, porque um lado do corpo dessas mulheres elas treinavam com 80% e do outro lado com 30%, ambos até a falha muscular. E o que eles encontraram nesse estudo? Então eles encontraram que para a massa muscular não houve diferença quando ela realizava com 30% ou quando ela realizava com 80%. Para os ganhos de força, também houve esse resultado, não houve diferença de 30% para 80%. E aí que está a curiosidade do estudo, porque em homens, quando eu quero maximizar os ganhos de massa muscular, eu necessariamente preciso trabalhar com intensidades mais altas. E a maioria dos estudos mostrou isso, né? Que quando eu quero maximizar os ganhos de massa muscular, eu devo sim treinar com intensidades altas. E nesse estudo, para mulheres, ele mostrou o contrário, que para a mulher parece que não faz diferença se eu treino com baixa intensidade ou com alta intensidade. Elas tiveram os mesmos ganhos de força. A curta duração do estudo é um ponto a ser considerado, né? O estudo foi realizado apenas com 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Eu tenho um estudo com um homem que identifica diferentes intensidades e eu identifiquei 20, 40, 60 e 80% de um RM. Então, para os homens, até 6 semanas de treinamento, não havia diferença dos ganhos de força entre as 4 intensidades. Porém, em 12 semanas, 60% e 80% foram as intensidades que mais produziram ganhos de força. E isso também pode acontecer com as mulheres, já que elas eram iniciantes, né, destreinadas, e a partir do momento que ela começa a treinar mais, pode ser que essas diferenças de intensidade apareçam aí depois de 6 semanas de treinamento. Então esse é um ponto a ser considerado nesse estudo, já que é um período muito curto de treinamento. Outro ponto a ser considerado, quando a gente treina um lado com uma intensidade e o outro lado com outra intensidade, é que nós temos o efeito da educação cruzada, ou seja, há uma transferência de força de um lado para o outro. Então, o lado de maior intensidade, que geralmente tem maiores ganhos, poderia sim transferir um pouco dos ganhos de força para o lado contralateral. E isso poderia ser uma variável que confundiria os resultados. Outro ponto que esse estudo tem é que o volume não foi equalizado. Então, um grupo que treina com 30% faz um volume maior do que o grupo que treina com 80%. E quando eu quero comparar se a intensidade tem influência nos ganhos de massa muscular, as outras variáveis têm que estar constantes, já que o volume é uma das variáveis que tem demonstrado grandes aumentos de massa muscular. Então aí fica confuso, eu não consigo identificar com clareza se os ganhos são decorrentes da intensidade ou do volume maior.
Mas no geral é um estudo bastante interessante, já que ainda as mulheres não tinham sido estudadas para eu ver diferenças entre intensidade para os ganhos de massa muscular. Apesar de todas as limitações, o dado é o que o estudo mostrou. Independente se você usa 30% ou 80%, para mulheres eu tenho ganho de massa muscular e ganho de força. Assim, quando você vai prescrever treino para mulheres, você deve se atentar, porque eu posso trabalhar nessas 6 semanas com uma amplitude maior e não ter prejuízo em ganhos de força e otimizo meus ganhos de massa muscular. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí e coloca nos comentários qual estudo você quer que eu falo, se tem algum estudo que você gostaria que eu explicasse na íntegra para vocês.